Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornalismo Jovem. Hoje iremos mostrar a vocês um pouquinho da nossa tão amada literatura barroca. Então vem com a gente que o negócio tá quente. Você não vale nada, você vale tudo, você topa qualquer parada. Para o primeiro bloco, o nosso renomado repórter Guilherme preparou uma incrível reportagem no Colégio Estadual do Paraná. É isso mesmo, Jonas. Estamos aqui no Colégio Estadual do Paraná para entrevistar alguns alunos e perguntar o que eles acham da escola Barrocos. Bom dia, moça. Qual é o seu nome? Vitória. Qual a sua obra barroco favorita? Não faço a mínima ideia de que... Bom dia, qual é o seu nome? É Giovana Cauane. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar da escola Barrocos? Acho que eu nunca escutei falar sobre. Também nunca escutei falar. Bom dia, qual é o seu nome? É Cauã. O que você sabe sobre a escola Barrocos? Nada. Bom dia, qual é o seu nome? Marcelo. Qual é o seu artista barroco favorito? Cara, não faço ideia de um artista barroco. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Iago. O que você acha sobre a escola Barrocos? Olha, pra ser sincero, eu não sei o que é a escola barroca. Bom dia, senhor, qual é o seu nome? Bom dia, qual é o seu nome? Meu nome é Ana. Meu nome é Helena. Qual a sua obra barroco favorita? Não sei. Não sei. Como podemos ver, Jonas, ninguém sabe o que é a escola Barrocos. Então por que você não nos explica um pouquinho? Ok, Guilherme, então vamos aos fatos. O Barroco é um movimento que compreende múltiplas manifestações artísticas, sendo elas pintura, arquitetura, música e principalmente a literatura, que é o que vamos abordar hoje. Mas eu mesmo não entendo muito desse conteúdo ainda. Vamos chamar o professor Cavalinho para nos ensinar um pouco. Ok, Jonas, vou explicar. A arte barroca foi o estilo que sucedeu ao Renascimento. Ambos os estilos compartilhavam do gosto pela antiguidade clássica. A expressão barroco significa absurdo ou grotesco, e foi assim chamada pelos críticos a fim de ridicularizar a arte que abdicava das regras do estilo clássico. O movimento barroco esteve entre o final do século XVI e o início do século XVIII, baseado na expressão das contradições que o ser humano vivia no contexto em que essa estética surgiu, época marcada pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma Católica. O Barroco incorporou o exagero, o paradoxo, a antítese, a religiosidade e traços da cultura clássica em suas produções, tornando-se por vezes sinônimo de extravagância. Tá entendendo? Agora vamos com algumas características. A arte barroca valorizava muito o detalhe. Mantinha diversas dualidades e contradições, era muito complexa, obscura e tinha um grau de sensualismo dependendo da obra. Tinha sempre ocultismo e conceptismo. Muito interessante, não é mesmo? Agora vamos com o Jonathan para saber um pouco dos autores e das obras. No Brasil, o maior poeta barroco, sem dúvidas, foi o Gregório de Matos, que desenvolveu uma poesia amorosa e religiosa, mas destacou por sua poesia satírica, constituindo uma crítica à sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos, inseridos no movimento do Barroco, reúnem pitorescos jogos de palavras, variedade de rimas, além de uma linguagem popular e termos da língua tupi e outras línguas africanas. No entanto, Gregório não publicou seus poemas em vida, tendo muita controvérsia sobre a autoria de alguns escritos. Inicialmente, alguns de seus poemas foram publicados pelo historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde do Porto Seguro, no livro Florilégio da Poesia Brasileira, editado em Lisboa. O padre Antônio Vieira se destaca bastante, e foi um orador, filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catequização dos indígenas na conquista do Brasil, no século XVII. Ao longo, o padre Manuel de Nóbrega foi um defensor dos indígenas e de judeus, se posicionando contra a escravização e a Inquisição.
A obra de Padre Antônio Vieira é tradicionalmente dividida em textos proféticos, sermões e correspondências. Os chamados textos proféticos aparecem em menor quantidade. Deles, destacam-se principalmente as obras Esperança de Portugal e História do Futuro. Nesses textos, Vieira imagina um destino espiritual ao qual o reino português estaria predestinado. Construção do Quinto Império de Cristo na Terra. Uma espécie de monarquia cristã universal que regiria um longo período de paz entre todos os povos, antes da chegada do juízo final. Esse ludocentrismo reverbera no povo português uma nova esperança, depois dos 40 anos de unificação de Portugal e Espanha.